senador Eduardo Girão, que está conosco aqui, senador do Partido Novo, que participa aqui do nosso Rede TV Notícias. Obrigado pela participação aqui e pelo espacinho que você concedeu a gente aqui na agenda. Eu quero começar com o senhor abordando o texto da mini-reforma eleitoral que foi aprovado ontem na Câmara e agora vai cair no colo de vocês aí no Senado, que devem aprovar essa mini-reforma e que tem sido tratada por muita gente como uma reforma da impunidade, porque vai abrir muitas brechas para a utilização do dinheiro público, que é o dinheiro do fundo eleitoral, e quem descumprir regras parece que não vai ser alcançado pelas punições que a lei anterior até previa, né, senador? Boa tarde e muito obrigado pela participação. TV Notícias, honra estar participando com vocês diretamente aqui metros aqui do plenário, onde daqui a pouco começa as nossas pautas de hoje recheadas, e eu digo para você que essa mini reforma é um escândalo, né? Assim, algo totalmente inoportuno, o Brasil querendo transparência, o Brasil querendo na luta exatamente contra a impunidade que teima em voltar ao nosso país. A gente está vendo aí a Lava Jato foi enterrada, né? Ministro recebendo, esposa de ministro, 129 milhões de reais, o outro do STF também com a família recebendo 35 milhões para um resort, senadores da República sendo citados aí com direito até à mesada, segundo a Polícia Federal. Então, a gente está querendo passar o Brasil a limpo e vem a Câmara dos Deputados, na calada da noite, fazer uma mini-reforma dessa. Eu espero que o Senado, né, assim, pelo menos a gente já viu o posicionamento de alguns colegas, o meu é muito claro, que deve ser enterrado isso aqui, não deve nem ser votado sequer, né? Acredito que tem que tramitar por todas as comissões, mas que o ideal era que nem votado fosse, porque isso é um desrespeito à população brasileira, às pessoas que pagam impostos e que não aguentam mais serem roubadas pela velha política. Aí você tem desde disparos em massa, né, durante as eleições, você tem aí perdão praticamente de dívidas, flexibilização na prestação de contas, né, uma série de artimanhas que vai beneficiar os caciques, né, os donos do poder, né, os poderosos de plantão, que são os donos de partido, que é uma casta que parece ser superior aqui dentro do Congresso Nacional, e a gente não pode admitir isso. A sociedade tem que cobrar para que a gente possa derrotar, engavetar, mas se não for possível, derrotar essa mini-reforma que foi sem debate na Câmara, aprovada na calada da noite. É importante esse posicionamento, senador, porque vale a gente lembrar da famigerada PEC da blindagem, que foi até apelidada também de PEC da bandidagem, que foi aprovada na Câmara da mesma forma como foi a mini-reforma eleitoral, chegou no Senado. E aí, diante de uma reação popular até, os senadores se posicionaram e arquivaram esse texto. Isso deve acontecer com a mini-reforma, de acordo com a sua opinião, né? Pelo menos o senhor vota contra essa mini-reforma eleitoral. Mas por que há essa diferença, então, de entendimento, de posicionamentos de uma Câmara e de um Senado, sendo que os dois foram eleitos ali na mesma esteira ali dos eleitores? E, nesse caso da mini-reforma eleitoral, tanto direita como esquerda se uniram para aprovar esse projeto. Pois são essas idiosincrasias que a gente tem aqui na Casa Revisora da República. Nós somos a Casa Revisora da República e temos o dever de justamente perceber algo que não é bom para o Brasil, para a República Federativa, para os estados, né? E representando também o povo, porque a gente foi eleito diretamente pela população. Então, eu acredito que são muitos interesses em jogo. Lá você tem muitos donos de partidos, né, na Câmara dos Deputados, e tem matérias que é impressionante, coisas boas para o Brasil. Olha, longe de mim, William, querer aqui fazer uma defesa do Senado. Você sabe que eu sou um dos maiores críticos, inclusive do presidente Davi Alcolumbre, que está embarreirando a criação, por exemplo, da extremamente necessária CPMI do Master ou CPI. Amanhã nós vamos ter uma sessão do Congresso onde nós vamos cobrar de novo,
Brasil todo quer, a imprensa, a população, até agora os deputados e senadores, mas efetivamente ninguém se move para isso, fica só discurso de rede social. E eu tenho muitas críticas ao Senado Federal, mas tem algumas medidas aqui que passaram por essa casa, que ficam embarreiradas lá. Só que essas medidas são boas para a população. Por exemplo, a questão do fim do foro privilegiado, que não deixa de ser uma blindagem a quem tem mandato, né? O foro privilegiado, você fica com os processos de senadores, de deputados, de outras autoridades dos estados e municípios, nas mãos de quem? De ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí na hora que algum se sente contrariado, que a gente pede impeachment, que acontece algum abuso, como o que a gente está vendo muito no Brasil, aí eles tiram o processo debaixo da gaveta e botam na mesa, ou seja, como uma espécie de chantagem, né, e de intimidação. E o Senado já votou para acabar o foro privilegiado, ou seja, os processos de senadores e de deputados, como qualquer cidadão comum, e nós somos cidadãos comuns, tem que ir mesmo para a primeira instância. E o Senado aprovou por unanimidade, sabe há quantos anos? Há 8 anos. 8 anos. Está lá na mesa do presidente da Câmara, que é outro. O fim dessas famigeradas decisões monocráticas, que a gente debate aqui no Senado, na Câmara, durante muito tempo, às vezes até por décadas, né? Um exemplo, a questão da legislação sobre drogas, do porte de maconha, né? Da tolerância zero, que vários presidentes já disseram que o Brasil tem tolerância zero. Aí um ativismo judicial do Supremo, numa canetada, desfaz leis que a gente fez aqui, várias leis, várias legislações. Aí o cara que não teve voto de ninguém, do povo, vai lá e manda no país fazendo isso. Então, nós acabamos com as decisões monocráticas aqui no ano retrasado. Já está 2 anos e meio parado lá na Câmara dos Deputados, né? Então, é uma série de medidas que, infelizmente, especialmente de interesse na população, está parando na Câmara dos Deputados, né? E a gente precisa que a população cobre, troque deputados, troque senadores. Eu sou terminantemente contra a reeleição, né? E votei contra a reeleição e espero que o Brasil avance de forma civilizatória para terminar com esse instrumento que perpetua, né, pessoas aqui como meio de vida e não como missão de vida, como deveria ser esse trabalho, servir ao bem comum. Vamos falar do caso Master, então. Como é que o senhor, senador, avalia essa relação que foi revelada entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master? Olha, eu acredito que carece de aprofundamento nas investigações, né, e o Senado e o Congresso Nacional está pecando. Eu tenho cobrado insistentemente, não sei se você tem essa informação, mas eu fui o primeiro a entrar aqui com um requerimento para investigar a maior fraude do sistema financeiro. Não é do Brasil mais não, é do mundo. Isso pode colocar a Lava Jato no chinelo. E eu entrei com requerimento no ano passado, que está na mesa do presidente do Senado. Ontem eu já cobrei ele novamente, todos os dias praticamente, eu tenho cobrado para que ele abra. Embora que nós já judicializamos também, né? Que é exatamente lá no que está com o ministro Cássio Nunes Marques, o mandado de segurança da minha CPI, né? Do Banco Master. A outra CPMI, que é mista, deputados e senadores com recorde de assinaturas também, né? Os números necessários para a abertura, está com o ministro André Mendonça, ou seja, 2 indicados do governo anterior, que precisam se manifestar sobre isso, porque o Alcolumbre eu cobro, né? Outros colegas, poucos cobram, mas eu vou dizer uma coisa para você, é difícil sair algo daquela cartola, porque no meu modo de entender tem um conflito de interesse, já que o Davi Alcolumbre, presidente aqui da nossa casa, indicou exatamente a alguém que enviou 400 milhões de reais, olha a gravidade disso,
para o Banco Master em letras podres, né, que foi o indicado, o tesoureiro de campanha do Davi Alcolumbre, mesmo diante de alertas que não fizesse isso, que não pegasse o dinheiro dos aposentados, né, o dinheiro da Caixa de Previdência do Amapá e colocasse no Banco Master. E ele fez. E, além do mais, o irmão do Davi Alcolumbre é o conselheiro fiscal dessa Caixa de Previdência, que é a Amprev. Então, o Brasil está parado hoje, infelizmente, né, no meu ponto de vista, por esse conflito de interesse, né, e está parado por interesses outros e não da nação, e a gente precisa que o Supremo Tribunal Federal, que fez na CPI da Covid a abertura da CPI e da CPMI, que determine que o Senado abra. Aí sim, nós vamos ver o caso de senadores que tinham mesadas, e essa história do filme que precisa ser explicada, né? A questão de ministros do Supremo que andavam para cima e para baixo de jatinho caro, né? Como eu falei, a esposa de Alexandre de Moraes, que fez um contrato de 129 milhões de reais, né? Recebendo 80 já confirmado, né? E para quê? Né? Não se vem a público explicar. Isso é como se tivesse um caixão aqui na Praça dos Três Poderes que a gente precisa exumar, que a gente precisa tomar uma providência, né? Então tem outro com Resort Taiaiá. Enfim, o Brasil precisa ser passado a limpo, e para isso a população tem que cobrar os seus representantes e esperar desses dois ministros, Cássio Nunes, que eu também me preocupo, porque o filho dele, o escritório de advocacia, teria recebido dinheiro aí da JBS e do Banco Master, de forma indireta, e deveria se declarar suspeito. Mas o André Mendonça, que é o relator, pode determinar a qualquer momento, e eu espero isso, a abertura dessa CPI, que vai revelar todos os poderosos que de alguma forma participaram disso. O Brasil, aí sim, vai estar liberto de tudo isso. Senador, qual que é o superpoder que o parlamentar tem que o policial federal não tem hoje na investigação? E os investigadores também da Procuradoria? Claro, não, isso aí não tenha dúvida. Por exemplo, a CPMI do INSS, eu estive praticamente em todas essas CPIs e CPMIs que ocorreram como titular. E eu fui titular do INSS e você viu o que aconteceu do roubo de aposentados, de velhinhos, de órfãos, né? Que você viu os bilhões de reais que foram roubados de milhões de brasileiros pobres, e a partir do momento, coincidentemente, que começou a CPI, mesmo com blindagem da tropa de choque do governo Lula, votando contra as convocações e contra a quebra de sigilo, e também do próprio STF, que sabotou muitas vezes os nossos convocados aqui, para nem precisar vir, nós jogamos luz, né? A população acompanhou com recorde de audiência todas as transmissões, então isso fez com que autoridades se movessem. E sabe quantos peixes grandes, tubarões, foram presos? Gente importante, né? Depois da Lava Jato a gente não via isso, e vimos agora no INSS, e que foi 14 prisões, desde presidente de INSS, de empresários famosos, enfim, de pessoas de sindicatos, né? Nós conseguimos aí que, através da justiça, nós tivéssemos a prisão. Mas eu não tenho dúvida, se não fosse através da luz que foi jogada nas sombras, nas trevas, pela CPMI, nada disso teria acontecido. É por isso tão importante que é a mobilização nacional para que a gente faça a CPMI do Banco Master, ou CPI do Banco Master, para que a gente possa mergulhar em tudo isso que precisa ser esclarecido, devido os responsáveis punidos no caso da maior fraude do sistema financeiro do mundo. Quando a gente tem uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela mista ou não, a gente tem espaços para longos discursos, né? E a gente tem visto, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que teve o seu envolvimento aí publicado e exposto com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, ele tem pedido a abertura da CPI. Não sei se é da boca para fora ou não, o senhor pode até nos ajudar com esses bastidores aí do Congresso, mas o que parece é, quando uma pessoa que tem o seu envolvimento exposto pede a abertura de uma investigação, é porque talvez saiba que vai ter espaço para muito discurso de apoiador, né? E aí, no fim das contas, o discurso vale muito para a opinião pública, né?